Boa tarde, como vocês estão todos bem? Eu sou a Viviane Borges Ramiro, eu sou de Brasília, sou terapeuta em formação, estou fazendo a transição de carreira. Fui gentilmente convidada pelo mestre Sidney para participar desta maratona de palestras, né? Maratona da Energia Ativa. Fiquei muito honrada pelo convite, me sentindo muito acolhida com esse convite. Desde já quero agradecer ao mestre Sidney e a equipe, quero parabenizá-los pelo trabalho junto aí à Energia Ativa. E quando eu fui convidada, eu fiquei pensando qual o tema que eu poderia falar. Como eu estou fazendo transição de carreira, e é um tema que eu gosto, e também eu acho que tem muito a ver com o assunto do rei, eu escolhi falar com vocês sobre a inteligência emocional e o rei. Aí eu comecei a refletir, antes de elaborar, né, o que eu ia conversar com vocês, eu comecei a refletir, e aí eu fiquei pensando, o que está acontecendo hoje com a população? O que está acontecendo com as pessoas? O que está acontecendo com a sociedade? Hoje nós estamos vivendo um mundo turbulento, estamos vivendo umas situações de muita pressão, de muita cobrança, de muito, de muita obrigação de estar cumprindo padrões sociais. Isso está deixando as pessoas adoecidas. Isso está fazendo com que as pessoas fiquem tristes, com que as pessoas fiquem sem energia, com que as pessoas fiquem em sofrimento interno, né? Aí eu comecei a pensar, o que é inteligência emocional para a gente conversar? Inteligência emocional, assim, em linhas gerais, ela é a capacidade que a pessoa tem de gerenciar as suas emoções. Existe até um equívoco quando alguém fala assim, você tem que ter controle das suas emoções, você não pode perder o controle das suas emoções. Mas ninguém controla as suas emoções. As sinapses que ocorrem no nosso cérebro são tão rápidas que não tem tempo de pensar, né, em controlar a emoção. O sentimento acontece, que é uma troca de energia no cérebro, ocorrem as sinapses e vem a emoção. Então ela é tão rápida que ninguém conseguiria controlar. Mas o que nós podemos fazer é gerenciar essa emoção. Em que sentido? Gerenciar quanto à reação que eu posso ter diante das situações adversas e as minhas emoções. Certo. Mas como que eu posso fazer isso? Para fazer isso, eu preciso ter autoconhecimento, eu preciso ter autoestima mais elevada, eu preciso ter conhecimento do que realmente é a minha essência, do que realmente é o meu eu de verdade. Porque enquanto eu não tiver essa consciência, eu não consigo transformar o sentimento externo em um sentimento que eu vá conseguir gerenciar e não devolvê-lo da mesma forma que eu recebi. Como que isso acontece? Quando alguém, por qualquer motivo, tem uma reação comigo que eu entendo como agressiva, se eu não tiver inteligência emocional, eu vou reagir, vou ser reativa. Ao passo que se eu tivesse inteligência emocional, se eu tivesse esse conhecimento, eu vou receber do mesmo jeito que ocorre a emoção assim, na fração de segundos, a inteligência emocional também tem essa capacidade de fazer com que a gente haja muito rápido. Então, eu recebo o fator externo, eu posso, de imediato, já captar essa informação, e se eu tenho recurso emocional para isso, eu já devolvo de uma forma tranquila, madura. Se eu não tenho, eu simplesmente respiro,
Eu posso simplesmente falar para a pessoa, a gente conversa sobre isso em outro momento. Porque a partir do momento que eu tenho essa atitude, eu evito de ter uma reação que vá ser parecida com a reação que eu recebi. Isso depois pode me causar transtornos, pode me causar arrependimentos, e fatalmente isso acontece. A gente tem uma reação por impulso, a gente tem uma reação sem pensar, digamos assim, e depois a gente para pensar com calma e fala, poxa, não precisava ter sido assim, eu poderia ter agido de outra forma. Mas o que faltou? Faltou esse centro, faltou essa condição de receber, interpretar, transformar em outro sentimento que não fosse a reação. Então, o Daniel Goleman, que é o autor de um livro muito importante sobre inteligência emocional, ele fala que para a gente ter essa condição, a gente tem que ter alguns princípios, a gente tem que ter alguns fatores para nos permitir ter essa inteligência emocional. Porque quando você fala em inteligência, logo nós imaginamos o quê? Nós pensamos em QI, que é o quociente de inteligência. O que é o QI? É um cálculo que é feito através de testes específicos para avaliar o quão inteligente a pessoa é. Só que essa inteligência que é avaliada no QI, ela é uma inteligência lógica, ela é uma inteligência óbvia, no sentido de a pessoa que tem o QI muito alto, ela pode se sair bem numa prova, ela pode se sair bem num concurso, ela pode se sair bem em qualquer teste que seja feito que vá testar os conhecimentos dela. Mas nesse mesmo livro, o Daniel traz o seguinte: vários estudos foram feitos que comprovaram que muitas pessoas têm o QI muito elevado, mas não têm inteligência emocional. Aí o que acontece? Elas não são bem-sucedidas. Ao passo que pessoas que têm o QI um pouco menor, mas têm inteligência emocional desenvolvida, elas são melhores sucedidas do que as pessoas que só têm o QI alto. Por quê? A questão de ter só inteligência, mas não ter a questão emocional elaborada, ela te coloca em situações que você não consegue desenvolver bem. Então isso atrapalha a sua questão social, atrapalha a sua questão afetiva, atrapalha a sua questão ambiental. Entende? Então, é importante. O ideal é haver um equilíbrio entre QI e inteligência emocional. Mas é muito importante que se tenha essa inteligência emocional. Mesmo diante de um QI alto ou baixo, ela vai ser a diferença na vida da pessoa. Muitos estudos foram feitos e comprovou isso. E aí, ao longo dos anos, de muitos estudos, foi percebido que a pessoa que tem inteligência emocional, ela possui diversas aptidões que a diferenciam de quem não tem inteligência emocional. Diferencia de quem tem um QI alto, mas ainda não desenvolveu inteligência emocional. Que aptidões são essas? Autocontrole, zelo, persistência e a capacidade de se automotivar. O que isso quer dizer? Se eu tenho desenvolvido em minha inteligência emocional, eu tenho zelo por mim, pelas pessoas ao meu redor. Se eu tenho desenvolvido a inteligência emocional, eu tenho a capacidade de me motivar para as coisas que eu preciso. Eu tenho a capacidade de manter uma disciplina para as coisas que eu preciso. Eu tenho a capacidade de ter persistência na busca dos meus sonhos. Ao passo que se eu não tenho isso, eu não consigo desenvolver as situações que eu preciso para que minha vida flua da forma que eu desejo. Então, nessa seara da humanidade hoje estar tão... Eu digo que nós estamos vivendo sobrecarregados. Nós estamos vivendo uma pressão social muito forte, de cumprimento de metas, né? De padrão social, padrão de beleza, padrão de econômico. E a sociedade está exigindo que nós tenhamos a mesma régua de medida. Todas as pessoas têm a mesma régua de medida.
mas pouco está se olhando para dentro das pessoas. Pouco está se olhando para o que está acontecendo dentro das pessoas. E isso é tão importante quanto nós termos dinheiro, é tão importante quanto nós termos saúde física, é tão importante quanto nós termos bons relacionamentos com a sociedade. Porque eu não sou um ser isolado, não. Quando nós nascemos, nós recebemos uma vestimenta da nossa alma. Nós chegamos nesse mundo perfeitos, chegamos nesse mundo puros para viver em abundância. As situações que nós vamos nos submetendo vai nos levando para diversos caminhos. Nem sempre são os caminhos que nós queremos trilhar, mas eles acontecem. Isso tudo afeta muito a nossa aura. Todos nós sabemos que nós temos um campo energético que nos protege, que nos guia, que nos orienta. Esse campo energético ele tem que estar muito bem cuidado, ele tem que estar muito bem blindado, ele tem que estar muito bem selado. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso através do equilíbrio dos 4 elementos que nós temos na nossa composição: água, terra, fogo e ar. Nós sabemos que o desequilíbrio de qualquer um desses elementos compromete o outro, que compromete o outro, e nós ficamos minados. Então, se o elemento água está desequilibrado, ele desequilibra a terra, desequilibra o ar, nós ficamos instáveis quanto às nossas emoções. Nós ficamos com as rupturas no nosso campo energético. E o que isso provoca? Isso provoca diversas situações que nos levam a não conseguir gerenciar essa emoção que nós precisamos. Não conseguimos dar direcionamento na nossa vida. Não conseguimos entender o que acontece dentro de nós para depois nós prosperarmos. Então, o que nós devemos fazer para desenvolver essa inteligência emocional? O que deve ser feito para isso? Cada vez mais eu tenho percebido que a sociedade tem buscado soluções alternativas, porque não está sendo fácil procurar solução para as dores emocionais em consultório médico. Não está sendo fácil procurar solução para essas dores emocionais em caixa de remédio, em ansiolítico, em antidepressivo, porque os remédios melhoram os sintomas, mas e as causas? O que está causando essa dor? O que está te levando a sentir o que você está sentindo? A Amanda Dré, uma mentora de outro curso que eu fiz, fala que nenhum problema é resolvido na mesma energia que ele é criado. A partir do momento que nós entendemos que nós precisamos transmutar a nossa energia, precisamos transformar a nossa energia, nós começamos a entender que a gente precisa buscar movimentos que nos levem a trabalhar esse campo, trabalharmos dentro. Primeiro em nós, depois através de nós. Nós não podemos iluminar, não podemos ajudar ninguém a se curar. E quando eu digo curar, eu digo a cura, ela tem o sentido de retornar ao estado original. Quando nós chegamos aqui, chegamos curados, chegamos prontos para viver uma vida de abundância e de plenitude. Mas os fatores que vão acontecendo vão trazendo problemas. O que é problema? É o que está fora do que não é que nós desejamos. Então, a partir do momento que nós buscamos alternativas nas terapias, que nós buscamos alternativa em outros movimentos que não sejam médicos, que não sejam clínicos, isso nos dá uma tranquilidade que nós vamos poder buscar a nossa autocura dentro de nós mesmos. Todos nós temos histórias, todos nós temos a história de vida familiar, ancestral. E essas histórias,
Muitas vezes a nossa cura está dentro dessa história. E nós precisamos saber identificar o que é preciso para a gente fazer, para a gente chegar nesse estado que a gente precisa. E a inteligência emocional, ela nos direciona para esse caminho. Ela nos mostra o que nós precisamos fazer para a gente achar esse eixo. Então, a partir do momento que nós precisamos ter autocontrole, nós precisamos ter capacidade de nos automotivar, precisamos ter zelo por nós e pelo outro. O que nós podemos fazer para ter isso? Aí eu conheci o Reiki. O Reiki veio me mostrar que se eu tenho essa disciplina, se eu tenho esse amor por mim e pelo próximo, se eu tenho esse sentimento que eu sou um ser completo que Deus colocou no mundo para viver tudo de bonito que o mundo tem para oferecer, se eu consigo unir essas técnicas do Reiki com a inteligência emocional, eu consigo me transformar e consigo transformar o outro. Eu consigo ser um instrumento de paz, de amor. E consigo, pelas mãos que curam, consigo pela imposição das mãos, pela transmissão de energia, pela transmissão de uma palavra amiga. Eu consigo, pela transmissão de energia da pessoa, a minha energia com a energia da pessoa, eu consigo mostrar para ela que existe uma via que pode nos colocar nesse caminho de paz interior, de sossego, de tranquilidade no coração. O mestre Sidney fala que se nós todos os dias conseguirmos nos orientar pelos princípios do Reiki, nós já estaremos fazendo muito. Ele fala na aula dele que se a gente não aprender nada e só aprender os 5 princípios do Reiki, a importância dele, e se a gente conseguir aplicar no nosso dia a dia, nós já teremos aprendido muito. Porque quando você aprende a dizer e a sentir, só por hoje eu sou calmo, você está dizendo para você mesmo, só por hoje eu vou ter calma para escutar o meu próximo, só por hoje eu vou ter calma comigo mesmo, eu vou me acolher, só por hoje eu sou grato, só por hoje eu vou agradecer por tudo que eu tenho. Poderia ficar horas aqui falando sobre os diversos momentos e fatores que nós temos para agradecer. E nós somos infinitamente abençoados todos os dias. Respiração, o sol, a lua, os filhos, a família, o alimento. Tudo isso é motivo para agradecer. Se só por hoje eu disser, só por hoje eu sou dedicada ao meu trabalho, só por hoje eu vou me dedicar ao meu trabalho com amor, eu vou dedicar o meu trabalho com o meu coração. Todos nós temos um mundo material, todos nós precisamos sustentar o mundo material. Mas a sociedade tem trabalhado muito só em função de sustentar esse mundo material. E o coração dela tem ficado deixado de lado. Muitas pessoas trabalham apenas pelo dinheiro. Respeito e sei que todas precisam disso. Mas quando você trabalha única e exclusivamente só pelo financeiro e não se olha o que tem no coração, trabalha-se em sofrimento, trabalha em dor. Isso vai criando uma mácula, criando uma mágoa. Só por hoje eu vou ser paciente. Imagina se um dia a gente acordar e falar, hoje eu vou ser paciente. Hoje eu vou ser paciente com todas as situações que acontecerem na minha vida. Eu vou ter essa tranquilidade, eu vou ter esse discernimento, eu vou ter esse amor no coração para transbordar e mostrar para as pessoas que com paciência a gente consegue resolver qualquer situação. E só por hoje eu vou ser bondoso com todos os seres. Isso é empatia, isso é compaixão,
que vai além da empatia. A gente fala às vezes, as pessoas têm que ter empatia, mas a empatia você se coloca no lugar do outro. Mas e a compaixão? É muito importante ter compaixão. É muito importante você tentar aliviar a dor do outro. Compaixão é você entender a dor do outro e tentar aliviar essa dor. Você não pode pegar a dor para você, a dor é dele. Mas você pode tentar ver o que você pode fazer naquele momento para aliviar isso. O que você pode fazer para você ajudar aquela pessoa a carregar aquele fardo. Muitas vezes não é muita coisa. Muitas vezes a pessoa precisa ser ouvida. A pessoa precisa de um abraço. A pessoa precisa de uma palavra amiga. Precisa de um sorriso. Ou muitas vezes ela precisa que você esteja do lado dela. Você não precisa falar. Você vai estar do lado dela. Você vai se colocar pronto. Vai se mostrar pronto para o que ela precisar. Então, o que eu imaginei foi a gente fazendo uma aliança entre a inteligência emocional e o reiki. O reiki vai conseguir trazer para a gente todos os componentes que a gente precisa para desenvolver as aptidões de quem tem inteligência emocional. Eu vou conseguir desenvolver autocontrole, eu vou conseguir desenvolver zelo por mim e pelo outro. O reiki vai me trazer a centralidade que eu preciso de mim comigo mesma, de mim com a minha essência. Todos nós, quando nascemos, temos uma essência. Deus, o divino criador, a inteligência maior, como você, de acordo com a sua crença, manifestar, nos fez perfeito, nos fez únicos, nos fez para ser instrumento. Assim como quando a gente recebe o dom do reiki, quando a gente recebe a sintonização que é passada para a gente, o dom de com as nossas mãos, a imposição das nossas mãos, a gente transmite a energia, a gente ser instrumento de Deus para essa pessoa. E é muito bom quando você leva essa energia para a pessoa e ela se sente bem, ela se sente curada, ela se sente acolhida. O Sistema Único de Saúde tem aceitado o reiki como terapia alternativa, porque hoje em dia conseguiu-se entender que a medicina tradicional não está dando conta de tudo. A medicina tradicional não está conseguindo sustentar a cura das pessoas que vêm com problemas advindos de rede social, problemas que vêm de carências em função de não ser o que as redes sociais querem que a gente seja, problemas que vêm em função da gente não conseguir cumprir o que a mídia espera. Muito tem se falado que o que a gente vê nas redes sociais são os espetáculos, né? Mas ninguém sabe o que se passa nos bastidores. Então, o que se passa no coração de cada pessoa que está ali quando posta alguma coisa, o que se passa no coração de cada pessoa que está vivendo aquela dor, está vivendo aquele sofrimento. Nós não podemos julgar ninguém, porque nós não sabemos a história que existe por trás daquilo. Nós não sabemos o que move aquela pessoa naquele momento para ela ter aquela reação, às vezes. Muitas vezes a gente percebe um ataque de fúria de uma pessoa, uma crise de ansiedade, uma depressão. O que há por trás daquela história? Daí você vai para a medicina tradicional, a medicina passa medicamento. Você tem que fazer o tratamento se for necessário. Mas aliado a isso, você precisa de buscar mecanismos, de buscar técnicas, de buscar força e orientação para tratar essas dores que estão na sua alma, que o remédio não resolve. O remédio alivia o sintoma, mas e a causa? O reiki vai trazer para você esse equilíbrio, o reiki vai trazer para você essa capacidade de olhar para você, de se proteger,
de blindar a sua energia contra energias externas que não são agradáveis. O Reiki vai trazer para você a capacidade de fazer o bem, e nós sabemos que o universo devolve para a gente mais do que a gente oferece. O universo traz para a gente mais do que a gente tem no coração. E a nossa boca fala o que está cheio no nosso coração. A gente sabe bem disso. Então, eu acredito muito que com a prática do Reiki, a gente consegue esse equilíbrio, a gente consegue essa energia, essa fonte vital que está tão comprometida hoje. Tudo que nós estamos vivendo, pelos ataques de todas as naturezas que nós estamos vivendo. Eu falo ataque é a nossa fonte de vida. Porque quando a gente se agride, se comparando o tempo todo com a régua do outro, eu estou me agredindo. E a agressão que nós fazemos a nós mesmos é a agressão mais violenta que existe. Existe um autor de um livro chamado Quatro Compromissos, Miguel Ruiz, se não me engano, ele fala que nós todos temos uma vítima e um juiz dentro de nós. E esse juiz ele tem um chicote na mão. E a gente fica o tempo todo se cobrando perfeição, cobrando resultado, cobrando desenvolvimento, cobrando atitude, cobrando comparação, sendo comparado sempre com o outro. Só que eu estou me comparando, eu comparo o meu bastidor, eu comparo a minha vida real com a vida do que outra pessoa está postando. Ela posta o espetáculo dela. E como está o bastidor dela? Então, a partir do momento que nós tiramos das mãos esse papel de juiz e também tiramos das mãos esse papel de vítima, porque também não adianta eu me considerar vítima de tudo, vítima da sociedade, vítima das memórias que nos limitam, vítima de rede social. Não adianta eu falar eu sou vítima, por isso eu estou assim. Eu tenho um juiz dentro de mim muito forte, por isso eu estou assim. Nós temos que nos despir de tudo isso. E como nós podemos fazer isso? As técnicas do Reiki. Se nós conseguirmos todos os dias fazer as técnicas que são necessárias, se nós conseguirmos realmente interiorizar a essência do que é o Reiki, a essência do que o Reiki promete pra gente, se nós cumprirmos como tem que ser cumprido, se nós conseguirmos, através do amor que a gente emana, retornar esse amor pra gente, nós vamos conseguir esse equilíbrio necessário, nós vamos ter essa inteligência emocional que nós precisamos para suportar tudo o que é acometido. Nós somos acometidos no dia a dia. Cobrança, estresse, problemas financeiros. Portanto, que hoje em dia temos o Setembro Amarelo, que é o setembro para a proteção da vida das pessoas. Imagina se essas pessoas tivessem acesso ao Reiki, tivessem acesso à autoaplicação, tivessem acesso a receber a energia do Reiki por outra pessoa. Eu acredito que o mundo estaria melhor, o nosso campo energético estaria mais equilibrado, o campo energético do mundo inteiro estaria mais equilibrado. E, de repente, nós teremos um mundo com mais equilíbrio, que é o que está faltando. Faltando bastante equilíbrio. E para finalizar, então, eu vou trazer uma frase do autor do Pequeno Príncipe. É com o coração que se vê corretamente. O essencial é invisível aos olhos. Essa frase é muito bonita porque ela traz exatamente o que a gente está conversando aqui. O essencial é o que nós sentimos. É o nosso sentimento. É calor humano. É amor. Não só o que nós estamos vendo.
que nós estamos sentindo é muito importante. Só que nós precisamos ter condição de ouvir o nosso coração, de olhar para dentro do nosso coração, de olhar para tudo que está ao nosso redor e conseguir discernir o que é bom, o que não é. Quando sofrermos um ataque, antes do momento da fúria, se tivermos os recursos da inteligência emocional, a gente vai conseguir respirar. E a gente pode só se retirar, porque nós vamos ter recurso suficiente para entender que nem toda discussão a gente precisa ganhar. Não é verdade? Então é isso. Eu espero ter agregado aí a vocês algum conhecimento. Agradeço muito a oportunidade ao mestre Sidney. Desejo muito amor, muita luz, muita paz para todos. Muito obrigada.